Na semana passada nós continuamos falando sobre Paulo, sobre o discurso, a pregação que ele fez e como ele se tornou um pregador cheio do Espírito de Deus. Né? Agora a gente vai para uma outra fase. E nessa fase a gente vai começar com um tema que é o zelo amoroso do apóstolo Paulo com as igrejas. Então, primeiro ele começou trabalhando, falando, discursando, ministrando, se dando a conhecer e mostrando a mensagem que ele tinha para pregar para as pessoas. E a partir de agora, a gente vai ver como ele se tornou um apóstolo zeloso, alguém que zelava pela obra do Senhor e o zelo que realmente ele tinha pelas igrejas, né? Então essa é uma transição muito bacana e que traz muitos ensinamentos para nós, né? Porque a gente vê que a gente não pode ficar num nível só, a gente tem que sair daquele nível da evangelização, daquele nível onde o primeiro nível que nós estávamos e subir de nível. Isso significa que a gente está tendo um aprofundamento, um enraizamento na palavra de Deus, né? Então, domingo a gente pregou sobre 1 Coríntios 11, 1. Quem é que lembra do que diz lá? Sede, ou sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Foi uma afirmação que Paulo fez lá na igreja de Corinto. Então, em linha com essa declaração do apóstolo Paulo, que ele disse, né, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, a gente vai encontrar em João 10, versículo 11 a 18, uma linha daquilo que Jesus esperava, ou do segmento da igreja, de algumas coisas que são interessantes. Então, olha só, nós encontramos essa passagem em João 10, versículo 11 ao 18. Eu vou ler aqui na versão na NVT, que ela é uma versão ótima para estudo, porque a gente vai, no decorrer da leitura, a gente já vai tendo algum entendimento de algumas coisas que o Senhor quer falar conosco. Amém? Amém. Então diz assim o texto, a partir do versículo 11, do capítulo 10 de João. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o Pai me ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Vamos ficar até no versículo 18, né? Então, aqui no lugar de empregado, talvez na sua Bíblia esteja o mercenário, né? E fala assim, o mercenário que não é pastor, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo a apanha e dispersa o rebanho. Então, o que nós estamos vendo aqui? Eu quero chamar a atenção sua e a atenção nossa para o versículo 16, que diz assim, olha, eu tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Então, quando eu comecei a estudar a respeito
dessa nova etapa da vida, dessa continuação da vida do apóstolo Paulo, e até ligado com aquilo que o Senhor deu para ministrar no domingo aqui de manhã, o Senhor me mostrou com clareza aquilo que nós já dissemos no começo, quando nós começamos aqui o estudo a respeito da igreja, que a igreja ela nasceu no coração de Deus. Deus foi o arquiteto, foi o mentor, Deus foi aquele que planejou a sua igreja, então começou no coração dele. E agora a gente entra na palavra de Deus, encontramos João trazendo essas palavras de Jesus, onde ele fala a respeito dele mesmo, que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Olha só, fazendo um paralelo com o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, no versículo 1, o que Paulo estava dizendo: olha, eu sou imitador de Cristo e vocês devem ser meus imitadores. Então, como imitador de Cristo? E aí a gente começa a entender alguns conceitos que Paulo traz nas cartas, né? Quando ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, o morrer para mim é ganho. Olha o que Jesus está falando, aquele que ele imita. Ele era um replicador da vida de Jesus aqui na terra. E Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então a gente vai, a mente da gente, o nosso coração vai se abrindo e a gente começa a perceber, a nossa visão vai se abrindo e a gente começa a perceber que realmente Saulo de Tarso teve uma conversão fenomenal. Com entendimento, com a orientação do Espírito Santo de Deus, foi uma conversão, e daqui a pouco a gente vai ver, que não teve retorno. Ele deu um passo na vida dele e ele não voltou mais atrás. É por isso que ele fez essa divisão, né, que a gente usa muitas vezes os versículos da palavra de Deus como um jargão e fica falando, né? A gente fala assim, porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas até onde isso é realidade? Até onde isso é verdade na nossa vida, que somos a expressão de Cristo aqui na terra? Paulo podia dizer isso com toda a tranquilidade, porque lembra que nós dissemos a semana passada que quando ele estava indo para Jerusalém, ele falou assim: olha, eu estou indo agora para Jerusalém, mas eu não sei o que eu vou encontrar lá em Jerusalém, a não ser o que o Espírito Santo me diz. E aí tem um espaço entre vírgulas: de cidade em cidade, que eu vou sofrer prisões e tribulações. Ele era avisado que a vida não seria fácil para ele, mas ele era determinado. A convicção que ele tinha não era uma convicção igual a essa que a gente tem aqui das coisas do mundo. Era uma convicção que veio através daquela fé e daquela graça que Jesus, ele mesmo disse, que Jesus fez transbordar no seu coração. Então tudo mudou. E faz uma enorme diferença quando a gente tem esse entendimento da palavra de Deus. E quando eu digo que eu quero chamar a atenção para o versículo 16, e para tudo que nós aprendemos com relação à igreja, a gente confirma, através aqui do Evangelho de João e nas palavras de Jesus, o desejo revelado agora de Deus para a igreja, para que a igreja se esparramasse por toda a terra. Vocês lembram que está escrito em Atos 1, versículo 8? O que é que diz lá? Sereis minha testemunha, quando derramar o poder de Deus sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, olha só, aqui em João, nós vemos claramente aqui em João 10, claramente que o desejo de Deus era que a igreja se esparramasse por toda a terra. A gente sabe que para Deus não existe, é uma novidade, não existe nada que possa surpreender Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe tudo que está acontecendo agora e tudo que vai acontecer. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, Ele já via desde o princípio. Ele nos via aqui sentados, né? Em 2, 4, 6, 8 pessoas aqui sentados e ouvindo a palavra de Deus, obtendo o crescimento da palavra de Deus. E também não era novidade para ele. Aliás, era o desejo do coração de Deus que a igreja se esparramasse por toda a terra, não é? A manifestação do poder de Deus em Atos 2 foi só o início da satisfação do desejo de Deus. Quando vem ali o Pentecostes, quando as pessoas são cheias do Espírito Santo de Deus e elas conseguem entender que aquele que prometeu é fiel para cumprir e que ele não deixaria a sua palavra voltar vazia, ali tem o início do cumprimento, da satisfação do desejo de Deus. E o que aconteceu ali em Atos 2? Um grande alvoroço em Jerusalém, não é? E a novidade, qual era a novidade? Era exatamente as boas novas, e boas novas nada mais é do que o Evangelho de Cristo. As boas novas do Senhor foi anunciada primeiro para os judeus, primeiro para as pessoas que estavam ali em Jerusalém naquele momento, e aquelas pessoas receberam a palavra de Deus como nós já vimos, não é? Mas a promessa de Deus, ela era muito maior do que aqui. Era maior do que as línguas inflamadas que apareceram, era maior do que falar em novas línguas, era maior do que o entendimento das pessoas que estavam lá, que ouviam as palavras que eram ditas na linguagem do povo ali da cidade, mas elas ouviam na sua própria língua. E o que é que eles estavam falando? Eles estavam exaltando o nome do Senhor e contando as maravilhas que o Senhor era capaz de fazer, não é? Aquilo ali era uma amostra, porque a promessa era da expansão do Evangelho até os confins da terra. E é impressionante como o Senhor mostra na sua palavra. Ele diz assim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, que era um pouquinho para lá de Jerusalém, depois na Samaria, que era um pouquinho para lá, e até aos confins da terra. Até o lugar onde vocês talvez nunca tivessem ido, nunca ouviram falar, lá será a expansão, ou o testemunho da minha palavra vai se expandir para esses outros lugares. E o que acontece a partir daí? A partir daquele boom, né, que aconteceu lá, as pessoas eram atraídas por causa da palavra que era pregada. Então diz lá o texto de Atos, que a cada dia eram acrescentadas pessoas que passavam a crer no Evangelho, passavam a crer na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho. E é lógico que não podia passar despercebido esse movimento. É claro que não podia passar despercebido. Então começa a perseguição dos seguidores de Jesus, que vai se desenrolando, e a gente vê um princípio mais efetivo com o martírio de Estevão, né? Porque ele se converteu e ele começou a pregar a respeito de Jesus, né? E em seguida toda a perseguição, cujo protagonismo, ou seja, a figura central da perseguição, era
Saulo de Tarso. Esse apóstolo Paulo que a gente vai ver como é que ele era amoroso para cuidar das igrejas, não é? Essa perseguição, relembrando o que nós já vimos, resultou na dispersão dos judeus, na diáspora. Lembra que nós falamos sobre isso? Na dispersão do povo judeu. Então, o que aconteceu com eles? Começou aquela perseguição, eles começaram a migrar. O que é migrar? É sair para outras cidades. Eu não sei se tem alguém aqui de vocês que é nascido aqui em Mogi Guaçu, mas a maioria que a gente conhece é gente que veio de fora. Veio de São Paulo, né, Janete? Veio de São Paulo, veio do Paraná, de Minas, né? De Itapira, né? Vieram de outras cidades e de outros estados. Só a Cláudia, né? Só a dona Cláudia aqui do Guaçu. Nasceu no Guaçu? Zanco. E o Rogerinho. O Rogerinho também. Irmão, também? Olha só, tá vendo? Então, o que aconteceu com aquele povo que começou a ser perseguido? Lembra, olha, vamos voltar para as mensagens que Paulo deixa nos versículos escritos lá nas cartas dele. Ele disse assim, olha, todas as coisas cooperam, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Veio a perseguição, um tempo difícil, mas tudo estava dentro do cronograma e do planejamento de Deus. Por quê? Aqueles judeus que dispersaram, cada um ia para uma cidade diferente, para diversas regiões, e na verdade eles se transformaram em testemunha de Jesus nas cidades para as quais eles se estabeleciam. Então, aquele local que eles escolhiam para morar, para fugir da perseguição. E quem é crente de verdade no Senhor não consegue esconder a sua identidade de nova criatura, de que se tornou filho de Deus. E aquele que permanece firme no Senhor e que tem essa consciência, ele faz a diferença onde quer que ele esteja. E o que aconteceu com aquelas pessoas? Foram para regiões diferentes das que eles moravam e começaram a testemunhar a respeito daquilo que eles tinham aprendido a respeito do Senhor Jesus, das boas novas. Contavam como é que era a sua conversão, de como eles foram perseguidos lá no lugar e de como o evangelho tinha se propagado ali naquele dia da festa de Pentecostes. Quantas coisas maravilhosas aconteceram e eles começavam a relembrar, né? Porque eles tinham essa forte tradição de que vinha lá dos profetas da antiga aliança, de que deveriam lembrar dos feitos do Senhor e de quantas coisas boas o Senhor tinha feito na vida deles. Então eles começavam a propagar como testemunhas daquilo que realmente o Senhor havia feito nos lugares para onde eles migravam. E Saulo, que foi protagonista da perseguição, paradoxalmente, quer dizer, meio sem entender, ele era água, agora vira fogo, né? Então, paradoxalmente, ele foi o instrumento que Deus escolheu para a expansão e edificação da igreja, conforme nós vimos em Atos 9, versículo 15, quando o Senhor aparece em visão para Ananias e fala para ele: vai, porque ele é um vaso escolhido para levar a minha mensagem. E o Senhor diz assim: eu mesmo vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. E aí a gente vai lá, né, ver o próprio Paulo falando: olha, eu estou indo lá para Jerusalém, não sei o que eu vou encontrar lá, mas a única coisa que eu sei é que o Espírito Santo me conta, em cada cidade em que eu vou, em que eu sofrerei perseguições e prisões.
não é? Nas palavras de Saulo, né, quando ele passou por aquele momento da conversão, ele diz que o amor e a graça de Jesus transbordaram em seu coração, e isso resultou na sua completa transformação. Como eu disse agora há pouco, foi uma transformação sem retorno. Não tinha aquele negócio assim, com ele, pelo menos. Não tinha assim, eu sou meio convertido. Eu estou com um pé no mundo e um pé na igreja. Um ouvido meu é para escutar o que a palavra está dizendo e a outra para me escutar as pressões e as coisas que estão aí fora. Não, ele se entregou verdadeiramente e completamente ao Senhor. Após a conversão, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Glória a Deus por isso. Como nós aprendemos com ele, não é verdade? Dia após dia, o seu caráter e a sua vida foram sendo aperfeiçoados pelo Senhor e no Senhor. Quem é que instruía Paulo? Quem é que dava instrução para ele? A gente vê que ele teve bem pouco contato com os outros apóstolos. É uma ou outra vez que a gente vê ele em contato com ele. Mas a palavra de Deus diz que nós não precisamos aprender nada se nós temos o Espírito Santo, porque ele nos ensina todas as coisas. Não está na palavra? Tá? E isso é visível na vida de Paulo. O Espírito Santo, porque quando Ananias foi lá e colocou a mão sobre a cabeça dele, para que a vista dele fosse restaurada, imediatamente ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele se tornou morada do Espírito Santo de Deus. E ele não se afastou. E olha que para ele se manter firme no caminho, eu imagino que ele tenha passado por muitas perseguições. Imagina quanta gente que foi chefiada, comandada por ele, ou que eram acima dele, que não chegaram para ele e falaram assim: o que você está fazendo? Você já está num alto escalão, você fala, as pessoas obedecem, você tem uma tropa inteira sob o seu comando, você vai deixar o que é palpável, aquilo que está de verdade, que é segurança sua, para você ir para um lugar que você não sabe o que vai acontecer. Mas Paulo sabia a experiência que ele tinha tido com Jesus. Ele sabia que ele não poderia voltar atrás. Ele sabia, e aquele próprio Jesus que falou, aquele que pôs a mão no arado, aquele que começou a trabalhar, não pode mais voltar atrás, era esse Jesus que ele imitava, que ele trabalhava na vida dele para imitar e não sair da linha do evangelho, do planejamento que o Senhor tinha para que o propósito de Deus fosse cumprido na sua vida. E ele não abandonou de jeito nenhum. E muito pelo contrário, cada dia mais ele foi aperfeiçoado no Senhor. E não restou nada mais a ele, a não ser servir e dedicar-se completamente, dedicando toda a sua vida, o resto da sua vida. Vamos lembrar que ele era um homem novo ainda, não é? Ele dedicou todo o restante da sua vida ao zelo e ao cuidado das ovelhas. Foi o próprio Jesus que falou para Ananias: esse Saulo, ele é um vaso, é um instrumento escolhido por mim para transmitir a minha mensagem. E para quem ele transmitiria essa mensagem? Aí nós vamos lá ver, encontramos Jesus aqui no versículo 16 de João, no capítulo 10. Eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. O que Jesus
estava dizendo para Ananias: eu tenho outras ovelhas, eu tenho um outro rebanho, que não são desse aprisco, e que devem chegar, não é? Que deveriam chegar ao conhecimento da verdade, como aquelas que Jesus estava apacentando ali naquele momento. Essas outras ovelhas, fala de nós, fala das pessoas que não pertenciam ao grupo dos judeus, fala dos confins da terra, fala das outras partes do mundo, fala de onde o evangelho deveria chegar. E eu gosto muito do texto aqui de João, nesse versículo 16, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Olha o que Jesus diz: essas ovelhas que são de outro aprisco, elas devem ser trazidas. Eu preciso trazer essas ovelhas até mim. E depois diz: elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus. É uma revelação tremenda da palavra de Deus aqui, não é? Jesus revela bem antes, nesse texto aqui de João, ele revela bem antes dos acontecimentos de Atos, que havia um outro povo que fazia parte do seu santo projeto, ou do santo projeto de Deus, ou do santo propósito de Deus, da arquitetura de Deus, da edificação de Deus, da construção de Deus, para que também, não é, eles fossem, essas pessoas, elas deveriam ser chamados para que fossem agraciadas com as bênçãos das boas novas e da salvação. Amém. Aleluia. Olha o cuidado de Deus. Olha como as coisas são alinhavadas dentro da palavra de Deus, e a palavra chega até os nossos dias, até aquele dia em que você falou assim: eu quero me chegar até perto do Senhor. Jesus disse: eu preciso trazer essas ovelhas de outro aprisco. Eu preciso trazer essas ovelhas, não é? Perceba que o verbo usado por Jesus é o presente. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral, desse aprisco. Devo trazê-las também. Jesus, ele deixou nesse tempo o verbo para que em qualquer tempo da história, quando a palavra de Deus fosse lida, fosse pregada, fosse ministrada, qualquer um que tivesse acesso à palavra de Deus entenderia que o Senhor ainda tem ovelhas de outro aprisco, que precisam se chegar até Ele. Isso demonstra a convicção e a coerência que há na palavra de Deus. Não é? Que coerência é essa? Que convicção é essa? Jesus é o Filho de Deus. Ele possui a mesma natureza e o mesmo atributo do Pai. Não é? Jesus possui o mesmo atributo e a mesma natureza do Pai. Naquele dia de João 10,16, assim como o Pai tem acesso ao passado, ao presente e ao futuro, Jesus já podia ver o povo dos confins da terra recebendo a mensagem e sendo trazidos até Ele. Amém. Aleluia. Então, a gente precisa dar uma mudada naquilo que a gente fala, né? Às vezes a gente vai fazer apelo falando: você quer aceitar Jesus? Não. Você quer ser levado à presença de Jesus? Porque esse é o sentido que dá aqui João 10, não é? São ovelhas de outro aprisco que eu devo trazê-las também. Quando o Senhor fala isso, Ele fala: essas ovelhas, Ele não vai mais estar aqui. E essas ovelhas dos confins da terra, em todo o tempo, até quando Ele voltar para buscar
a sua igreja, essas ovelhas precisam ser ministradas. Elas precisam ouvir a mensagem. Uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 1 milhão de vezes, às vezes, a pessoa precisa ouvir a mensagem. E não é à toa que o Senhor nos compara a ovelhas. Porque a ovelha, ela é de difícil compreensão. A ovelha, a gente podia até vou usar aqui entre aspas, ela é um animalzinho débil. Ela não aprende com facilidade. Ela precisa ser cuidada. Ela não tem autonomia. Ela precisa do pastor ali com a vara e com o cajado, levando ela para que ela não morra de sede nem de fome. Ele precisa conduzi-la até as águas refrescantes e até o pasto verdejante. E Jesus disse: olha, eu preciso trazer essas pessoas, essas outras ovelhas até a mim. E quem é que eu vou usar para trazer essas ovelhas até mim? As minhas testemunhas, que saíram lá de Jerusalém. E de lá foram lançadas até os confins da terra. E Saulo, sem que ele tivesse conhecimento, mas o coração dele era voltado para as boas práticas, daquilo que ele aprendeu a ser bom para Deus, e de quanto Deus era bom, ele queria, na verdade, agradar a Deus, e quando ele sofre o impacto da transformação, ele se tornou um com Cristo Jesus. Aleluia! E é por isso que ele conseguiu sofrer tantas perseguições, ele passar por tantas prisões e mostrar para nós que nós precisamos nos apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado. O que é aprovado? É aquele que passa pela prova. Um obreiro aprovado, ou seja, um trabalhador, alguém que está na seara do Senhor, aprovado. E ele continua dizendo lá para Timóteo, que não tem do que se envergonhar, mas a sua vida está pautada na palavra da verdade. Esse foi o impacto do encontro de Saulo com Jesus, e que deveria ser o nosso encontro. Sabe, um encontro verdadeiro, de estar pronto, de sofrer qualquer ação, qualquer perseguição, qualquer adversidade, qualquer turbulência que aconteça na nossa vida. A gente sabe que quem está conosco é o Senhor, e Ele passa pela